Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de revisão aqui de análise sintática. E hoje nós vamos fazer uns exercícios aqui sobre complemento nominal e adjunto adnominal. Vamos lá para a primeira oração? O ser humano é insensível ao sofrimento. Vamos sublinhar aqui esse termo, ao sofrimento, que está se referindo aqui à palavra insensível. E esta palavra, insensível, é um adjetivo. Quem é insensível a alguma coisa. Nesse caso, pede um complemento aí para que faça total sentido a oração. Quem é insensível a alguma coisa. E a palavra insensível é um adjetivo. Ou seja, o termo que vem a seguir será um complemento nominal. Certo? Toda vez que o termo preposicionado vir após a um adjetivo, puderem anotar aí também advérbio ou substantivo abstrato, poderá ser, aqui no caso substantivo abstrato, apenas um complemento nominal. Sempre que for um adjetivo ou um advérbio, será um complemento nominal. Decorem essa regrinha, é muito importante que vocês aprendam, principalmente, sobre isso. Vamos lá para a próxima oração. O juiz agiu favoravelmente ao réu. Vejamos aqui que esse termo ao réu está se ligando à palavra favoravelmente. Quem é favorável a alguma coisa. Então, necessita-se aí de um termo que complemente o sentido da palavra favoravelmente, a qual é um advérbio. Então, aqui será um complemento nominal. Ok? O termo ao réu é um complemento nominal, porque ele está complementando o sentido de um advérbio. Veja aqui que no primeiro foi complementando o sentido de um adjetivo, aqui de um advérbio. E sempre que ocorrerem nesse contexto, nas orações, quando vier um adjetivo ou um advérbio, será complemento nominal. Vamos para o próximo. Eu tenho esperança na minha aprovação. Esperança é um substantivo abstrato. Então, seu complemento poderá ser tanto um adjunto adnominal como um complemento nominal, certo? Mas aqui, se eu retirar esse termo aqui, ó, na minha aprovação, a frase vai ficar incompleta, não fica? Não fica sem total sentido, sem total significação. Quem tem esperança tem que ter esperança em alguma coisa. Eu tenho esperança na minha aprovação. Então, o termo sublinhado aqui é um complemento nominal, certo? Porque está completando o sentido da palavra esperança, a qual é um substantivo agora abstrato. Então, vocês têm que ter esse conhecimento, esse conhecimento prévio aqui, que o complemento nominal, ele é um termo integrante da oração, que sem ele a oração não vai ter um sentido completo. Ela vai ficar incompleta, vai ficar faltando algo ali para fazer total sentido. Quem tem esperança tem que ter esperança em algo. Então, na minha aprovação, é o nosso complemento nominal. Vamos para o próximo. Havia muitos aplausos ao cantor. Esse termo sublinhado aqui, ao cantor, está se ligando ao substantivo abstrato, aplausos. Mas nesse contexto aqui, ao cantor, ele tem função paciente. Por que ele tem função paciente? Veja só o que eu vou explicar. Porque ao cantor, no caso aqui, o cantor está recebendo a ação.
recebe a ação. E que ação é essa? De ser aplaudido. Então, nesse contexto aqui, esse termo sublinhado ao cantor é um complemento nominal. Quem quiser vídeo depois só com a explicação de um e de outro, tem também aqui no canal. Nós hoje aqui só queremos ver os exercícios, né? Vamos pôr em prática aqui, porque exercitando, resolvendo questões, aprende mais. Mas também tem vídeo aqui no canal só com a explicação. A diferença entre um adjunto adnominal e um complemento nominal. Então, vamos para o próximo aqui, a próxima oração. Havia muitos aplausos da plateia. Perceba agora que é uma oração bem parecida com a outra, mas o termo aqui sublinhado, ele tem função agente. O que é isso, função agente? Pratica a ação, executa a ação. A plateia, ela fez a ação de aplaudir. Então, aqui, nesse contexto, da plateia é o nosso adjunto adnominal. Certo? Deu para entender aí? Quando for ação paciente, teremos um complemento nominal. Quando for função agente, pratica ação, é adjunto adnominal. Vamos para o próximo. Nós temos uma cadeira de plástico. Esse termo aí, de plástico, está complementando o sentido da palavra, que é um substantivo concreto, cadeira. Cadeira aqui é um substantivo concreto. E toda vez que um termo preposicionado ou não tiver ali especificando, determinando, caracterizando esse substantivo concreto, será sempre adjunto adnominal. Digitar e falar, às vezes eu me embolo aqui, acabo digitando meio atrapalhado. Vamos lá, adjunto adnominal. Sempre que for, gente, substantivo concreto, será adjunto adnominal. E cadeira é um substantivo concreto. Tem vídeo aqui no canal também explicando sobre o substantivo. Se você tiver em dúvida sobre o que é um substantivo concreto, substantivo abstrato, procura o vídeo aqui no canal. Ou, aliás, eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem e tirarem todas as dúvidas de vocês. Então, vamos para as nossas duas últimas orações aqui do período simples para analisarmos aqui os termos sublinhados, se são complementos nominais ou adjunto adnominal. Presenciamos um assalto ao banco. Ao banco, ele está recebendo aqui a ação de ser assaltado, não está? Se ele recebe a ação, ele tem função paciente. Se ele tem função paciente, ele é um complemento nominal, beleza? Complemento nominal, porque ele tem função paciente, ele recebe a ação de ser assaltado. Então, é complemento nominal. Outra oração aqui bem parecida, né? Bem parecida, e eu fiz isso propositalmente para vocês conseguirem identificar quando é um complemento nominal ou adjunto adnominal. Vejamos só, nós presenciamos um assalto da quadrilha. Da quadrilha aqui, exerce função agente. Por quê? O que é isso, função agente? Executa a ação. A quadrilha executou um assalto, executou a ação de assaltar. E alguém presenciou, né? O nosso sujeito aqui, que nessa frase não está oculto, né? Está determinado simples, está aqui na primeira pessoa do plural. Aqui ele está oculto, na outra oração aqui anterior. Mas, enfim, vamos lá para o que interessa, né? Que é complemento nominal e adjunto adnominal. Nesse contexto aqui, da quadrilha, exerce função agente, então é um complemento, perdão, gente, é um adjunto, gente, adjunto adnominal.
adjunto, adnominal, beleza? Espero que vocês tenham assimilado bem o conteúdo, tenham entendido. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para comentar. Escrevam aí nos comentários o que vocês conseguiram entender, o que vocês não conseguiram entender. Qualquer pergunta podem me fazer, que eu vou responder a todos, viu? Bons estudos e até o próximo vídeo.